Você tem uma personalidade atraente? Então pegue o seu cuscuz. Recheie com carne seca, mas não de qualquer lugar. Tem que ser de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, porque o ato de hoje é como ter uma personalidade atraente. A nossa personalidade é a soma de várias informações que temos na nossa mente subconsciente, como experiências e sentimentos. Ela tem a influência de várias pessoas que chamam a nossa atenção, e é óbvio que tem aquela pitada essencial que é a nossa essência, ou o nosso self. A nossa personalidade irá influenciar em todas as nossas ações, nosso comportamento, a forma como nos vestimos, a forma como falamos e a forma como tratamos as pessoas. A parte mais importante da nossa personalidade é uma parte não visível, é justamente o caráter. O caráter irá influenciar de uma forma acentuada e às vezes atenuada na forma de caminhar, na forma como se veste, na forma como você fala, na forma como você trata os seus familiares, os seus amigos e as demais pessoas. Então, caráter é a base, é a essência principal da personalidade. A expressão dos olhos representa uma parte muito importante da personalidade. Uma pessoa sem personalidade ela terá dificuldade de olhar nos olhos e terá um olhar meio perdido, enquanto uma pessoa de personalidade de caráter, ela olha diretamente nos olhos com quem ela está interagindo. Uma pessoa minimamente consciente consegue identificar uma pessoa de caráter apenas com o olhar. A união de um olhar firme, uma boa postura e uma boa caminhada demonstra um bom caráter, uma personalidade firme. A combinação de uma expressão firme no olhar, um caminhar firme e uma boa postura mostram muito do caráter de uma pessoa. As pessoas que não têm essa sensibilidade, elas acabam identificando uma pessoa de caráter pelos seus feitos, pelas coisas que elas alcançaram, mas muitas vezes elas esquecem que teve uma longa e árdua jornada até elas atingirem tudo aquilo que elas conseguiram. Então é preciso entender que para a gente conseguir absolutamente tudo que precisamos, tem sempre um esforço e um sacrifício por trás. Você está disposto a abdicar de alimentos repletos de sódio, açúcar, gordura saturada, glúten, lactose para ter uma vida mais saudável? Uma personalidade agradável, ela sempre faz o uso da imaginação e também da cooperação. Pessoas que cooperam sem serem cobradas, elas são muito bem vistas pelas outras pessoas. Uma pessoa que coopera, ela demonstra ser uma pessoa de caráter. E ninguém pode ter uma personalidade genuinamente atraente se ela não tem caráter. Isso não quer dizer que pessoas sem caráter não sejam também magnéticas, mas elas vão atrair as pessoas que estão naquela mesma faixa de frequência, naquela mesma ressonância. Dessa forma, uma pessoa vulgar e vazia, ela pode ser magnética para uma grande massa que está naquela mesma vibração. Mas jamais ela será magnética para as pessoas de valor, que entregam o melhor de si e que buscam evolução pessoal todos os dias em todas as esferas da vida. Existem diversos indícios externos, como a forma de caminhar, a forma como a pessoa trata as demais, o comportamento, as atitudes, que apontam a personalidade. Mas uma pessoa de caráter consciente, ela ainda irá captar, através da intuição, aqueles aspectos que não são visíveis, que não são externos. Lembrem que o nosso cérebro ele funciona como receptor e também como um transmissor. Uma pessoa ela pode se vestir bem, estudar etiqueta, saber a forma certa de caminhar e se portar nos lugares, mas nada vai adiantar se ela não tem caráter. Um hábito muito comum em pessoas de caráter é a disciplina rígida. Elas são muito corretas com seus valores e com aquilo que ela se compromete a fazer. Vou apresentar agora lições que irão ajudar a desenvolver uma personalidade agradável. A primeira é: se cerque de pessoas que têm personalidade atraente, personalidade agradável. Elas sempre têm algo a oferecer e sempre podemos aprender algo com elas. A modelagem também é uma ferramenta muito importante da programação neurolinguística e através dela podemos estudar algumas personalidades que nos atraem e fazer anotações e aos poucos aplicar aqueles pontos que achamos relevantes na postura, na forma de gesticular, na forma como trata as pessoas, enfim. Segundo, desenvolva o seu autocontrole e a sua inteligência emocional. Muitas vezes estamos em desequilíbrio, irritados, com ansiedade e isso irá acabar gerando uma frequência negativa que influenciará negativamente nas outras pessoas. Então isso não é bom para uma personalidade atraente, carismática. Então inteligência emocional é saber identificar esses momentos e tomar a decisão melhor diante daquele cenário. A gente pode contornar e não tomar decisões ou se afastar ou não dar uma resposta no momento que está em estado de irritação. Então isto é inteligência emocional e autocontrole. Terceiro,
Busque sempre pontos positivos nas pessoas e elogie elas de forma genuína. As pessoas gostam muito quando nós observamos aqueles pontos positivos e a gente valoriza aquilo, a gente começa a colocar essas pessoas para cima e elas vão gostar muito da sua presença. Quarto, desenvolva a capacidade de falar com convicção, com firmeza. Coloque suas palavras para fora. É muito difícil a gente lembrar de uma personalidade forte que tenha uma linguagem para dentro, que as pessoas não conseguem escutar, que ela não articule as palavras. Então isso é outro ponto muito importante. Quinto, se interesse genuinamente pelas outras pessoas, pelo que elas estão expondo, pelo que elas estão falando, interaja, faça a relação do que ela está falando com a outra experiência sua. As pessoas gostam muito de ser ouvidas. Sexto, vista-se de acordo com seu tipo físico e de acordo com a profissão que você exerce. Não existe um padrão exato de vestimenta, mas existe o bom senso. E a gente deve aplicar de acordo com a função que a gente exerce e de acordo com o nosso biotipo, o nosso tipo de corpo. Sétimo, desenvolva um caráter positivo, haja com energia. As pessoas gostam de outras pessoas que tenham boa energia e não de pessoas que falam como se estivessem mortas. Oitavo, aperte a mão das pessoas da forma correta, não de forma muito delicada, como se você não tivesse força nenhuma ou como se estivesse morto. E não forte demais como se quisesse quebrar a mão das pessoas, mas de uma forma firme e olhe sempre nos olhos dela enquanto está apertando as mãos. Nono, antes de atrair a atenção das pessoas para você, foque primeiro nelas. Às vezes a gente acaba exagerando e parece ser narcisista, egoísta. Então dê atenção às palavras dela, elas irão sentir muito bem com a sua presença. E décimo, a única limitação da nossa personalidade é a nossa própria mente. Então devemos nos observar e evitar a autossabotagem. Desenvolva a capacidade de falar com firmeza, com convicção. Você já viu alguma personalidade atraente que fala de forma fechada, para dentro, como se não quisesse expor, como se não quisesse estar naquele lugar? Pense nisso. A nossa personalidade se desenvolverá de forma significativa a partir da disciplina e determinação em ser aquilo que queremos ser. Todos querem ser a melhor versão, mas para isso é preciso empenho, dedicação e disciplina. Nietzsche faz a referência a um martelo que serve para bater nas coisas, destruir as coisas, destruir os sistemas. Pessoalmente, eu acho mais sábio utilizar esse martelo em nós mesmos, destruindo tudo aquilo que nos sabota, tudo aquilo que nos aprisiona e nos limita. Depois de removermos todo o lixo e tudo aquilo que não presta, nós podemos nos tornar um artista, um verdadeiro artista. Lembrando que quem destrói é apenas um operário, mas quem constrói uma casa é um verdadeiro artista. Espero que tenha gostado. No próximo vídeo vamos falar sobre pensar com exatidão. Um grande beijo no coração, deixe um joinha, até a próxima, valeu!